sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Olá, boa tarde. O programa TV Sintese está no ar e este é o seu jornal Sintese Notícias. No último dia 24 de maio, quarta-feira passada, a população de Sergipe foi às ruas para protestar contra as reformas trabalhistas da Previdência e exigir eleições diretas já para presidente da República. O protesto aconteceu na Praça da Imprensa, em Aracaju, no mesmo dia em que mais de 200 lideranças sindicais do estado de Sergipe participavam do movimento Ocupa Brasília. Os trabalhadores que não tiveram condição de chegar, se deslocar até o Ocupa Brasília, nós decidimos o Ocupa a capital. E aqui em Aracaju não precisava ser diferente, né? E hoje está aqui a participação não só dos professores, mas como vários trabalhadores. E como trabalhador da escola pública, os professores não poderiam deixar de marcar presença aqui na luta pelas as reformas aí trabalhistas, a reforma previdenciária, né? E por todo esse cenário político que está acontecendo no nosso país. A importância de hoje, os movimentos sociais, sindicais, toda a classe trabalhadora em si, que está na rua hoje, é em dar o grito de ordem de fora Temer e diretas já. Por quê? Porque o Michel Temer é um governo ilegítimo e hoje ele não tem mais nenhuma condições ética e moral de continuar como chefe da nossa nação. O objetivo hoje é o fora Temer, eleições diretas já, mas muito mais do que isso. Daqui para frente, precisamos intensificar a cobrança da instalação de uma constituinte exclusiva e soberana para fazer a reforma política. Senão, em 2018, vamos estar repetindo as mesmas lutas. O sistema político está corrompido. Vai derrubar Temer, não tenho dúvida, vai ter eleições diretas, mas com que processo? Com que modelo eleitoral? Com esse que está aí? Com esse sistema, nós não vamos muito longe. Por isso que eu acho que já está na hora de incorporar a nossa pauta exatamente isso. A chamada de uma constituinte exclusiva e soberana. Agora vamos à nossa última notícia. Professores e professoras de Pedrinhas fazem ato em frente à prefeitura e conseguem marcar audiência com a prefeita. Desde janeiro que os professores e professoras de Pedrinhas buscam diálogo com a gestão da prefeita Ocimara Trindade, a fim de negociar o pagamento do reajuste do piso salarial de 2017, mas as tentativas de abrir um canal de diálogo e negociação foram sem sucesso. Diante disso, mesmo com as fortes chuvas que caíram na última terça-feira, dia 23, professores e professoras da rede municipal de Pedrinhas não se retiraram da luta e conseguiram agendar audiência com a prefeita Ocimara Araújo Cruz Trindade para tratar sobre o pagamento do reajuste anual do piso salarial do magistério. A audiência entre a prefeitura e a comissão de negociação do Sintese foi marcada para o dia 31 de maio. Oremos! Bem, o Sintese Notícias fica por aqui, mas o programa continua. Até já! A nossa entrevista especial de hoje é com o Roberto, vice-presidente do Sintese, e com o Luiz Moura, coordenador do DIEESE em Sergipe. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem. Luiz, no dia 13 de maio, Roberto, nosso vice-presidente, esteve aqui e eu fiz a seguinte pergunta a ele. Veja aqui, por favor. Eu queria que você nos contasse que história é essa de que o governador não paga porque não quer. Veja, os dados que o governo publica por força da Lei de Responsabilidade Fiscal, os relatórios fiscais, mostram claramente uma situação financeira que não se justifica essa política que desde 2015 os servidores, especialmente os aposentados, sofrem de atraso de salário, né? O Estado, agora em 2016, a gente tem uma média de arrecadação mensal de 560 milhões.
a folha geral do Estado, incluindo inclusive os cargos comissionados, que é uma folha bastante elevada, chega em torno de 260 milhões, é uma folga de 300 milhões de reais. Claro que a gente sabe que esses recursos é para investir em políticas públicas para a sociedade, mas são recursos que, na nossa avaliação, não se justificaria o Estado estar atrasando a folha de pessoal, ou seja, forçando os aposentados, forçando os servidores a pagar juros, né, a ficar devendo no mercado, na farmácia. São situações que nós entendemos absurdas, lamentáveis, e não se justifica o governo estar propagando uma crise financeira quando as finanças do Estado não demonstram essa crise toda como o governo tenta mostrar para a sociedade. Luiz, agora eu quero perguntar para você, que é coordenador de um órgão tão importante. Você concorda com o nosso vice-presidente quando ele diz que o governo não paga em dia, porque não quer? Sim, inclusive nós tivemos a oportunidade de fazer um estudo para o Sindicato dos Trabalhadores em Educação e para o Sindicato dos Servidores Públicos, onde mostramos que há um percentual de gasto com o pessoal, em torno de 47%, 48%, e fica aí 52% para gastar com outros itens, né? Então, se o Estado, de cada R$100 que arrecada, só gasta 48 com servidores, não há motivo algum para que ele atrase salário, não pague os servidores dentro do mês, como manda a lei, como deveria ser uma boa prática administrativa. Ocorre que o Estado ele não faz isso porque ele está priorizando outros pagamentos. Ou seja, eu deixo de pagar o servidor em dia, mas vou pagar uma empreiteira, vou pagar algum outro tipo de fatura que o Estado tem. Nós fizemos ver essa preocupação com o Estado, falamos na época com o secretário Jefferson, ele disse que ia divulgar um extrato com os pagamentos do Estado, infelizmente ele não fez, que aí nós teríamos a oportunidade de mostrar à sociedade sergipana, de fato, quanto são os outros itens que o Estado paga e deixa de pagar os servidores. E o interessante é que mostramos também ao Estado que isso é uma política extremamente danosa à economia do Estado de Sergipe. O Roberto disse muito bem, os servidores têm os seus compromissos adiados e é penalizado por isso, e a economia sergipana ela sofre, porque o comércio sergipano deixa de vender porque o servidor não tem a programação financeira das suas compras. Então, é extremamente grave o que o Estado está fazendo com o servidor público. E a gente vê isso com o sofrimento dos professores no dia a dia, né? O cenário é lamentável, né? O que o Sintese tem vivenciado, né, com os professores, com as reclamações, com as queixas dos professores, diante dessa situação recorrente de atraso de salário. Como a gente disse, desde 2015 que essa política existe, a gente vê o tempo inteiro mostrando que não há razão para isso. Inclusive, o último bimestre que foi publicado agora em março pelo governo tem um superávit nas finanças em torno de 284 milhões, teve receita e despesa. Ou seja, na nossa avaliação, assim, não há justificativa para uma coisa tão lastimável como essa de atraso recorrente de salário. Nossa avaliação, há recurso, o Estado não está nessa crise toda, o Estado não tem problemas de pagamento, de caixa, o cenário é confortável comparado, por exemplo, à situação como do Rio de Janeiro, que é uma situação, de fato, que tem um problema de caixa bastante significativo. O Sergipe não tem esse problema. Então, na nossa avaliação, o governo finge uma crise, tenta mostrar para a sociedade que há uma crise financeira nas finanças, e isso tem, na nossa avaliação, um objetivo claro, que é desmobilizar os servidores públicos na luta por revisão salarial. É tentar mostrar para os servidores que não adianta lutar por reajuste, que estamos com o salário congelado há 4 anos sem reajuste salarial, né? E isso tenta fazer, a partir dessa crise de atraso, essa crise, nossa avaliação, fabricada pelo governo para atrasar salário e desmobilizar a luta por valorização. Roberto, você tem afirmado aqui com convicção, não é isso, que o governo do Estado não paga o salário em dia porque não quer. Luiz fez uma pesquisa, né, um estudo em relação a isso, e eu posso considerar agora que, após esse estudo cientificamente comprovado, com afirmação segura do nosso vice-presidente,
o governo não paga em dia porque não quer, comprovado cientificamente? Com certeza. Inclusive, nós mostramos isso ao Estado, né? O Estado sabe que existe essa situação. Ele sabe que tem um recurso para pagar em dia os servidores. Por que nós afirmamos isso? Porque nós pedimos o acesso às contas do Estado, que ele divulgasse diariamente os gastos que são efetuados, e aí nós teríamos condições de comprovar. O secretário da Fazenda da época, o Jefferson, que hoje é secretário do município de Aracaju, ele prometeu divulgar esses extratos. Veja que ninguém aqui tem interesse de prejudicar o governador. O único objetivo aqui é tentar mostrar ao governador que ele poderia estar efetuando o pagamento dentro do mês. E sim, discutindo com o sindicato uma possível situação de realinhamento de salário, reajuste de salário. Você tem problemas no sindicato dos professores, com o piso que não está sendo pago, você tem problema na polícia, no Sindifisco, nas carreiras da administração direta, e o governador, ele não conversa com o sindicato, fica protelando. Quando há alguma discussão, ele está adiando a discussão para 2018. E ocorre que nós temos aprovado recentemente no Senado Federal o plano de renegociação da dívida. E lá está previsto a proibição de reajuste e de realinhamento de salário. Então, a discussão de plano de cargo e salário que está sendo feita e adiado para 2018 pode ser comprometida se o governo do Estado resolver aderir ao plano de renegociação da dívida. Então não há a ideia de prejudicar o Estado, há sim que o Estado mostre os números, que aí nós vamos provar. Porque se pagar, acaba o assunto, né? É isso. Pois esse debate que o Luiz traz, ele é extremamente importante, o debate da transparência. O governo de Sergipe é um governo que não tem essa transparência nessa questão de receita e despesa. Então, uma coisa muito... os dados que a gente tem são de relatórios resumidos, relatórios fiscais. Ao próprio Tribunal de Contas já tem resolução obrigando o Estado e os municípios a publicar, por exemplo, restos a pagar, a publicar despesa, mas o governo de Sergipe tem descumprido essas determinações do Tribunal de Contas. Isso para nós era extremamente importante se a gente tivesse publicado no site do governo do Estado a relação de credores, quanto foi pago mensalmente. Isso daria para a sociedade qual é o real cenário de receita, especialmente das despesas. Porque os dados estão mostrando que há recurso para isso. Isso é fato. Nós analisamos o bimestre de 2017, percebemos um crescimento da receita de 9,5%. Veja, a receita está crescendo 9,5% e o salário não está tendo reajuste, ou seja, o governo está congelando o salário, a receita está crescendo um pouco, mas está crescendo, certo. E tudo isso sem nenhuma transparência. Atrasa salário e diz que não tem dinheiro. Os sindicatos pedem transparência, não divulgam os números do Estado, só divulga os números oficiais que não refletem a realidade do Estado de Sergipe. Então, o Estado não precisa vender a DESO, se a questão é financeira, não precisa vender a DESO. O Estado pode sim pagar em dia e o Estado pode sim discutir uma política de reposição da inflação para os servidores públicos. Congelamento de salário de servidor público no Estado de Sergipe, dado a dimensão da categoria dos servidores estaduais, mais de 50 mil trabalhadores aposentados ativo e inativo, significa menos consumo. Isso é um tiro no pé, isso pode ser menos arrecadação de ICMS. O governador não se dispõe a fazer essa discussão de forma transparente. Resumindo, o que falta é gestão e boa vontade. Senhores, muito obrigado pela participação no programa de hoje. Obrigado a vocês. À disposição. Tem uma frase que diz: respeitar o próximo é aprendizado que começa no berço e com os anos se aprimora. No caso do nosso governador, o respeito ao próximo, quando esse próximo é um professor, com o tempo se desprimora. Tchau, pessoal. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor.